Muito bem, pessoal. Vamos então dar continuidade ao estudo do livro Diálogo com as Sombras. Nós estamos ainda no capítulo 1, que fala do grupo, né? Nós estamos no capítulo 1 ainda. É que é um capítulo extenso, né? Na verdade, o capítulo 1 é a instrumentação, né? Nós estamos falando do grupo, tá? E nós falávamos do pós-reunião, né? Após os comentários, tal. E nos dias que são subsequentes à reunião, né? Porque alguns irmãos ficam conosco nos acompanhando, tentando verificar se o que nós estamos falando encontra apoio na nossa realidade comportamental, né? Na nossa realidade diária, até para que eles se convençam, né? Para que possam se convencer do que o que nós estamos falando é verdadeiro, né? Então, isso é importante. Certo? Ok. Então, todos estão aí. Bom dia. Um abraço aos que estão chegando, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui onde nós paramos, né? Os irmãos desesperados certamente nos cobrarão no próximo encontro as fraquezas que conseguiram identificar em nós. É claro que não nos podemos colocar como seres puríssimos e redimidos, incapazes de errar. Estejamos assim preparados para uma interpelação, pois eles o farão certamente, né? Então nós falávamos a respeito daquela situação dos espíritos nos cobrarem o comportamento, né? Pode ocorrer, pode, mas não é bem assim, né? E não deve ser bem assim também, não deve ser bem assim. Nós vamos pautar a nossa vida na prudência, no equilíbrio, né? No comportamento reto, digno, honesto. Nós vamos ao máximo possível pautar a nossa vida nesses parâmetros. A questão é que alguns espíritos que se aproximam de nós com uma intenção de nos desmoralizar perante o grupo, com a intenção de nos fragilizar dos trabalhos, né? Apontar defeitos. A gente falava sobre isso na semana passada, né? Muitas vezes o fazem com a intenção mesmo de denegrir. Então, a vigilância dos médiuns nesse sentido, de ficar expondo o doutrinador, de ficar expondo outros médiuns, de ficar expondo terceiros na reunião, né? É uma coisa também que o médium precisa vigiar, tá? Senão ele se transforma num objeto fácil de manipular nesse sentido, gerando desconfortos no grupo desnecessários, né? Que o doutrinador tem defeitos, que os médiuns têm defeitos, isso é óbvio, isso é ponto pacífico, né? Tem muitos espíritos que dizem assim, qual é a moral para você vir falar comigo, porque você é perfeito? Não, meu irmão, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, e aqui não se trata de ser perfeito, não. Se trata da gente ter pelo menos boa vontade. Mas vocês são anjos? Não, nenhum de nós é anjo. Mas também nenhum de nós foi criado para o mal, né? Todos somos passíveis de melhorarmos. Se a gente tiver boa vontade. Mas vocês erram também. Sim, nós erramos, todo mundo erra, né? Mas a gente tenta acertar mais do que errar. A gente não vai fazer as coisas pensando em errar. A gente erra porque a gente ainda tem dificuldades, né? Vocês entendem, pessoal? Então, existem argumentos que eles colocam, por quê? Porque é o modo deles enxergarem. Eles vão ficar cobrando demais de nós uma coisa que eles não fazem.
E nós não estamos cobrando deles, essa que é a diferença. Nós não estamos cobrando deles um comportamento. Nós estamos tentando ajudá-los para que eles tratem das feridas perispirituais, morais, das dificuldades que eles têm trazido e que estão sintonizando eles com as regiões sombrias. É isso que nós queremos, né? É que um familiar possa conversar com ele, é que ele reencontre pessoas amadas, né? Então nós não estamos para cobrá-los, nós estamos para proporcionar a eles algo de bom, né? Que eles muitas vezes fogem. Ah, mas vocês são perfeitos, vocês são anjos, vocês são lobos em pele de ovelha, aquela história toda, né? Que eles podem colocar para nós, não é? Só que aí nós não precisamos nem ficar caídos por causa disso, nem nos deixarmos abalar por causa disso, mas também nem queremos usar de uma pretensa evolução que nós tenhamos, nos comparando com eles ou querendo nos achar melhores do que eles, porque nós não somos. É uma ilusão a questão de nos acharmos melhores ou piores. É uma ilusão, porque não existem melhores ou piores. É só o ego mesmo que faz com que a gente ache que exista isso, né? Somos todos filhos de Deus e passíveis de melhorarmos, tá? Mas é preciso boa vontade. Então isso, pessoal, o modo da gente se colocar, né? Nem nos subavaliando, nem nos superavaliando, mas colocando diante do diálogo com esses espíritos de uma forma real, né? Somos sim seres falíveis. Mas você tem muitos defeitos. Meu irmão, eu sei, né? Eu sei, realmente tem muitos defeitos. Estou tentando saná-los, né? Mas não é fácil. Então, a gente vai conversando assim e vai desarmando aquele espírito mais bélico, né? Vai desarmando. Porque o que arma muito eles é a nossa atitude orgulhosa, prepotente, presunçosa, arrogante. Aí é o terreno que eles gostam, é o terreno que eles se aproveitam. Tá? Então a gente tem que ter muita humildade, pessoal. É que nem falei para vocês, quando a gente vai conversar com algum irmão assim, nós temos que lembrar de 3 coisas: humildade, carinho, respeito. Sem esses 3 elementos aí, nós estamos muito propensos a não termos esse diálogo de uma forma positiva ou produtiva. Tá? Humildade, em primeiro lugar, humildade. Humildade, carinho, respeito. Tá? Nós precisamos sempre lembrar dessas 3 condições básicas aí, né? Tem outras, né? Nós vamos lembrar no decorrer aqui. Mas isso é muito importante. Aí continua ele. Certo dia, em grande estado de agitação, certo espírito, em grande estado de agitação, desencarnação recente, em circunstâncias trágicas, a condição do espírito, né? Desencarnou recentemente em circunstâncias trágicas, estava em grande agitação. Me pediu que falasse com sua mãe, que eu conhecia. Embora eu não o tenha prometido, pois não tinha ainda o que dizer à pobre senhora, o espírito me cobrou logo na sessão seguinte: você não falou com minha mãe? Respondi-lhe que não tinha ainda uma palavra tranquilizadora para dizer a ela, e não podia, evidentemente, falar do verdadeiro estado de aflição em que se encontrava ele. Né? Então, dos recados, né? Dos recados que a gente pode ou não dar às pessoas, né? Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão dos recados. Aqui, o recado que o Espírito quis que o Hermínio Miranda desse era um recado evidentemente inconveniente ainda, né? Era uma pessoa que estava em estado de aflição, de desassossego, querendo dizer alguma coisa à mãe, mas o Hermínio Miranda não se sentiu autorizado a falar nada, até porque não teria algo bom, a princípio, a falar do filho dela, porque ele estava vendo o filho dela em estado de aflição.
Aí é a hora que nós temos que saber dosar a verdade e saber filtrar aquilo que nós vivenciamos na reunião mediúnica, né? Nós temos que saber filtrar isso aí. Nem tudo nós vamos levar às pessoas que foram objeto da reunião, que foram citadas na reunião, né? Nem sempre nós vamos levar. E eu vejo que as pessoas, alguns médiuns, erram muito nesse aspecto. Porque falou na reunião é porque é verdade. Se o espírito supostamente amigo ou familiar disse alguma coisa, é porque é realidade. Se ele pediu que falasse a um parente alguma coisa, é porque é para falar. Não. Não dá para a gente fazer assim, pessoal. Não dá. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos expormos de forma inconveniente. Em alguns casos até de uma forma ridícula. Tá? Porque às vezes vem um recado para falar, olha, pede para fulano tomar cuidado que ele está indo para um caminho ruim, que ele está... Né? E às vezes a pessoa, você vai conversar com a pessoa, não tem nada a ver aquele recado, não tem nada a ver aquela... Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Nós que temos uma mediunidade, via de regra, que não é uma mediunidade muito segura ainda. Tá? Nós não somos um Chico Xavier, um Divaldo, e alguns outros aí que dá para contar nos dedos, que são médiuns seguros. O Chico Xavier, no trato com a espiritualidade, ele começou a fazer aquele trabalho de recepção de mensagens familiares, mensagens, espíritos falecidos, tal, que enviavam mensagens aos seus familiares na Terra. Ele começou a fazer esse trabalho lá pelas tantas da vida dele, da metade para o final da vida dele. Tamanha a dificuldade desse tipo de trabalho. Tamanha a delicadeza. Vocês sabem o que é? Vocês estarem numa assembleia com familiares de alguns desencarnados, pessoas desesperadas, pessoas aflitas, nervosas, né? Que vêm ali sem ser espíritas, que vêm sem conhecer nada de centro espírita, né? Querendo uma mensagem no familiar. Não é fácil. E o Chico Xavier, na condição dele, ele veio a fazer isso só lá para mais da metade da vida dele como médium. E olha que era Chico Xavier. Né? Imagina nós, na nossa mediunidade, bastante insegura ainda, que pode se aprimorar, mas hoje bastante insegura. Olha o cuidado que nós temos que ter com certas psicografias, com certos recados que os espíritos querem dar a outras pessoas, seja na reunião mediúnica, seja fora dela. Tem muitas pessoas que acabam se expondo demais, se expondo a situações vexatórias. Né? Às vezes o espírito fala alguma coisa para o médium, olha, fala para aquela pessoa que ela está... Né? Pergunta para ela se ela não está passando por determinado problema, determinada dificuldade. Aí o médium vai lá, pergunta para a pessoa e fala, não estou passando por nada disso. Mas você não está acontecendo, não sei o quê. Não. Fica ridículo. Tá? Fica ridículo. Então, médiuns conscientes, médiuns inseguros, né? Vamos tomar cuidado, né, pessoal? Senão, a gente acaba expondo a doutrina realmente ao ridículo, né? E a doutrina não merece isso. E as pessoas não merecem isso, né? Então, vamos tomar cuidado. Né? Que grupos de pessoas que se lançam, aqui eu estou fazendo um parênteses aqui, pessoal, porque é oportuno diante do momento que nós estamos aqui do estudo. Pessoas que se lançam a fazer trabalhos de cura, se lançam a ouvir as recomendações de cura, tal, dos espíritos médicos do plano espiritual, e começa a dar palpites na saúde dos outros, dar palpite nos tratamentos dos outros, pessoal. É uma área particularmente delicada. Quando se trata da saúde dos demais,
Aí forma-se um grupinho lá, vamos fazer trabalho de cura, vamos fazer receituário mediúnico, vamos fazer... Muito cuidado, porque pode estar sendo objeto da manipulação de espíritos perversos, espíritos levianos, que vão causar mais problema na saúde dos outros do que ajudar. E aí começa a falar, ó, você pode parar com o tratamento porque o seu problema não é isso aí. Porque o espírito está me falando que o seu problema é outra coisa. Aí a pessoa para com o tratamento, ou às vezes até não para, né? E faz exames e vê que é mesmo aquilo que a pessoa está tratando e não o que o médium falou, não o que o espírito falou. Se tivesse parado, tinha dado um bode danado, tinha dado uma confusão violenta na vida da pessoa, né? Então, indicações erradas que se dão, né? Então, pessoal, principalmente médiuns iniciantes, às vezes empolgados pela ideia de serem médiuns assim de cura, ou médiuns de, né, de que vão atuar para ajudar os encarnados, na área da saúde particularmente, acabam metendo os pés pelas mãos, pessoal. É muito delicado isso, tá? Há que se treinar a mediunidade, há que se elevar mais, há que se exercitar muito na ajuda aos desencarnados, nas reuniões mediúnicas, para a gente querer se lançar a trabalhos de cura, a trabalhos de indicação de tratamentos para as pessoas, viu? A Vanil colocou caridade até no falar, né, Lê? Ixi, com certeza, Vanil. É preciso muito cuidado. A Tânia colocou, às vezes, um espírito com o intuito de ridicularizar, manda recados, nada a ver, só para o médium passar vexame, exatamente. E aí o médium, inadvertidamente, o médium inexperiente, o médium precipitado, já acha que é porque o espírito falou, porque é verdade. Não, mas eu vi o espírito e ele falou, mas pode ver, pode ouvir e pode estar enganado. Tá? Eu não estou falando para vocês desconfiarem de tudo e de todos. Eu estou falando para exercitarmos o discernimento. O primeiro trabalho do médium é simplesmente guardar o que ele falou, o que ele percebeu e analisar. Esse é o primeiro trabalho do médium. Analise primeiro, observe primeiro, questione primeiro, né? Principalmente quando se trata de terceiros, que eu possa ter uma ação danosa ou prejudicial na vida do outro. Opa, deixa eu analisar isso com calma, deixa eu perguntar para alguém mais experiente se eu devo ou não falar, se eu devo ou não passar, né? E depois de muito analisar, nós vamos ver o que é preciso fazer, né? Conversa com o dirigente do grupo, pergunta para ele. E tem certas situações que são tão delicadas que é melhor conversar em particular, nem depois da reunião, no grupo, conversa em particular, porque senão você pode passar uma situação vexatória, uma situação ridícula, né, sem necessidade. E a mediunidade é uma coisa tão boa, a mediunidade é uma coisa tão preciosa, tão delicada, tão importante, que ela não pode ficar exposta a essas situações. Tá? Os médios não precisam estar expostos a essa situação. Tá? Então, é uma das coisas que mais a gente precisa tomar cuidado. Tá? A Miriam colocou, e quando se sente fraco, faz exames e não dá nada, né? Excluídas as hipóteses materiais, excluídas as hipóteses clínicas, né, Miriam? Há sim que se analisar as hipóteses espirituais. Às vezes pessoas que nem eu tenho falado para vocês, né? Às vezes pessoas que estão espíritos que estão em estado de prostração, de fraqueza, né? Estado depressivo, se aproximam da gente e a gente, na nossa mediunidade, a gente capta, né? E começa a sentir aquela fraqueza, e começa a haver um processo de vampirização, até inconsciente em alguns casos. Por quê? Eu resolvi abordar esse assunto que a Miriam colocou, e para a gente também aproveitar o ensejo, né? Porque
Por exemplo, como é que funciona? Como é que funciona essa relação dos doentes, por exemplo, no plano espiritual com os médiuns? Certo doente com dores, com fraquezas, com mal-estares, no seu sofrimento, ele se sente às vezes atraído por determinado médium, porque o médium é que nem um imã atraindo, onde ele vai, ele está atraindo certos espíritos, né? Doentes e tal. Ele se sente atraído pelo médium, que é como um imãzinho, né? Atraindo, e quando ele se acopla, até sem querer muitas vezes, né? Quando ele se acopla no campo áurico do médium, ele se sente melhor, ele se sente mais aliviado, ele se sente mais fortalecido, né? E o que acontece com o médium? O médium que começa a ficar sentindo dores, o médium que começa a ficar sentindo mal-estares, desânimo, tristeza, falta de energia. O espírito se sente melhor. E porque ele se sente melhor, ele não quer mais sair perto do médium. E vai se acomodando ali, perto do médium. Por quê? Olha, quando a gente se sente, quando a gente está muito mal e encontra uma situação melhor, a gente não quer mais sair daquela situação, né? Isso, pessoal, às vezes vários espíritos ao mesmo tempo, dependendo de como é a mediunidade da pessoa, vários espíritos vão se acoplando no campo áurico da pessoa, né? E a pessoa vai ficando combalida, né? Sem força, vai ficando triste, desanimada. E os espíritos vão se acoplando ali e de alguma forma vão sugando as energias de um modo inconsciente às vezes, porque são espíritos, alguns estão alienados, em estados de loucura mesmo, outros estão em estado de depressão, né? Então aí você tem vários casos, vários tipos, né? Mas que vão se acomodando no campo áurico do médium. Aí ele vai ficando combalido, né? Vai fazer exame, a princípio pode não dar nada, com o tempo pode até começar a surgir determinadas doenças, tá? Né, Miriam? Então, há que se levar mesmo em consideração a hipótese de uma sensibilidade mediúnica, né, de uma influenciação. A melhor coisa é ir tomar passe com frequência na casa espírita, assistir palestras, ver vídeos na internet de palestras, fazer relaxamentos, orações, leituras, orar por esses espíritos que podem estar nos influenciando, tá? Nós temos que usar todos esses recursos, água fluida, tá? Então, eles começam a inconscientemente ou conscientemente, aí depende do estado do espírito que está influenciando, né? Eles começam a influenciar no corpo físico, começam a influenciar nas emoções e na mente do médium. Depende do nível de sensibilidade que o médium tenha. Mas frequentemente esses três níveis são influenciados: o nível físico, emocional e mental, tá? Então exige a meditação, também ajuda, né? É claro que o médium nesse estado, ele vai ter mais dificuldade. Vai ter mais dificuldade de orar, vai ter mais dificuldade de ler, vai ter mais dificuldade de até querer ir no centro, de meditar, de relaxar. Ele terá mais dificuldade, né? Mas ele terá de lutar contra isso e pedir ajuda. Precisará de uma ajuda externa também, frequentemente. De alguém que vá na casa fazer um evangelho, aplicar um passe, até que ele tenha força para ir no centro, né? Então isso tudo é importante, tá? É uma terapêutica importante. Eu já vi inúmeros casos assim, né? Sofrerem modificações, sofrerem melhoria, né? Alcançarem um estado mais saudável conforme vão buscando, né? Às vezes a gente está aqui fazendo esses estudos, né? Esses estudos online, a gente percebe influências, né? Ligados a vocês, né? Não só nesse estudo, mas em outros estudos. Muitas vezes a gente percebe influências ligadas a vocês,
A gente não fica falando para vocês. Olha, eu senti um espírito com você. Não, né? A gente não fica falando, tá? Mas frequentemente acontece, da gente perceber. Após a reunião, até ter que fazer algum atendimento espiritual. Tá? A Tânia colocou, a afobação, ainda que bem intencionada, não é uma boa conselheira. Verdade. É isso aí. A Luciana Galone colocou, eu me sinto uma esponja, absorvo tudo, fico mal, prostrada, com os problemas dos encarnados. Imagina com os desencarnados. Exatamente, Luciano. Aí você tocou num ponto que é importante também, né? O médium, frequentemente, ele não apenas sente os sintomas dos espíritos, ele sente também sintomas dos encarnados, sentimentos dos encarnados. Frequentemente, o médium é aquele espelho que espelha, né? Tanto o que os espíritos estão sentindo quanto os encarnados. Veja bem, os encarnados são espíritos também, não são? A única coisa é que eles têm um corpo físico e os que estão fora da matéria não têm. Mas a nossa relação com as pessoas é espírito a espírito, estejam encarnados ou estejam desencarnados, tá? Por isso que o médium, frequentemente, ele é também sensível aos encarnados, o que os encarnados estão sentindo, o que estão pensando, né? Então nós precisamos, quando percebemos essa sensibilidade muito aguçada, né? Muito ostensiva, nós precisamos focar no estudo e na prática da mediunidade, pessoal. Precisamos fazer os cursos que tivermos que fazer, precisamos nos pegar firme ali, disciplinadamente, na casa espírita, nos vincularmos o mais rápido possível a um grupo mediúnico sério, bem intencionado, bem dirigido, para que possamos utilizar essa mediunidade que nós temos. Porque senão nós seremos sempre alguém que terá um grande potencial, mas um potencial que vai sendo desviado para o lado patológico, vai sendo desviado para o desequilíbrio físico, emocional, mental, por falta de aplicação. A mediunidade não utilizada para o bem, a gente pode comparar com a água parada. A água, quando em movimento, quando bem utilizada, quando bem conservada, é uma água, é um recurso muito precioso. Mas quando ela está parada, ela só vai juntando bicho, né? Só vai juntando elementos que são nocivos à nossa saúde, tá? Assim é o acúmulo da força mediúnica. Se nós não movimentarmos as forças mediúnicas de uma forma consciente, amorosa, equilibrada, né? Acaba sendo objeto da influenciação inferior. Por quê? Porque aquela energia mediúnica ela vai sendo produzida e nós temos que dar uma vazão positiva a ela. Senão, é um recurso neutro que tanto pode ir para o lado bom quanto pode ir para o lado ruim, tá? Eu falo isso porque o nosso trabalho em consultório, o tempo todo a gente atende médiuns, o tempo todo a gente orienta médiuns, a gente trata sintomas de pessoas que têm mediunidade. Então, há mais de 20 anos aí que a gente tem trabalhado com isso, nessa união do espiritual com o psicológico, com o físico, né? Então a gente sabe que muitos sintomas que as pessoas sentem já nem são delas, mas porque elas estão acumulando força mediúnica, elas começam a desenvolver uma série de sintomas, tanto no corpo, quanto na emoção, quanto no pensamento, tá? Então, é algo que, quando eu vejo as pessoas se aproximando das reuniões mediúnicas, né? A gente sempre fez muito essa ponte dos tratamentos com as reuniões mediúnicas, de uma forma muito bem sucedida, porque à medida que as pessoas começam a trabalhar com a força mediúnica, os sintomas vão diminuindo, os sintomas vão sumindo. E aí a pessoa vai conseguindo estudar melhor, vai conseguindo trabalhar melhor, dormir melhor, conviver melhor, né? Então é muito importante que a pessoa vá
se tratando e recebendo orientações no campo mediúnico também, né? Tem pessoas que a mediunidade já está muito ativa, só está precisando de uma orientação ou de uma oportunidade, tá? Ok. Então, a Luciana colocou, já faz um ano que não consigo ir à casa espírita, simplesmente não tenho vontade. O que me salva são os estudos, tanto com você como com outros palestrantes que fazem a caridade de fazer estudos pela internet, né? Então volta, Luciana, começa aí de novo, né? Se prepare para ir, né? Peça para alguém junto com você, mas vá, né? Vá tomar um passe, assistir uma palestra, pegue firme, né? Isso você vai sentir que vai começar a melhorar, tá? É um dos recursos que os espíritos fazem, é nos afastar da casa espírita, nos afastar dos amigos da casa espírita, né? Que podem nos ajudar muito, tá? Então, continuando aqui com o Hermínio Miranda, feito esse interregno aí, né? Ele diz assim, outro espírito me disse, ao cabo de uma semana, particularmente angustiosa para mim, em virtude de terrível pressão de problemas humanos, que nada tinham a ver com o trabalho mediúnico, o espírito falou para ele, esta semana eu quase te peguei, ainda te pego, né? Então é frequente assim, os espíritos se aproveitarem de momentos que nós estamos fragilizados, problemas humanos, problemas familiares, problemas econômicos, problemas afetivos, e aí se aproveitam, existe um oportunismo, que eles procuram se aproveitar dos momentos que a gente está mais fragilizado, né? Tanto para nos dizer do poder que eles têm de nos influenciar, né? Do quanto nós somos frágeis, então, né? Mas isso a gente tem que ter a humildade de respeitar a opinião deles e continuarmos no nosso trabalho de fortalecimento, de resistência às dificuldades materiais ou espirituais que a gente estiver passando. Nós temos que ter humildade e reconhecer, falar a verdade, a situação está difícil, muita pressão, mas eu confio em Jesus, mas eu confio em Deus, né? Emmanuel, numa das mensagens do Evangelho que ele estuda, né? Ele tem uma mensagem muito interessante que ele fala assim, né? Que pelo simples uso do mas nas nossas frases, a gente reconhece como é que está a estrutura do cristão, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala, se a gente usa o mas depois de Jesus, a coisa não está muito boa para o nosso lado. Nós não estamos com uma atitude mental muito boa. Se a gente usa o mas antes de Jesus, é porque nós estamos encarando as coisas de uma forma melhor. Por exemplo, né? Eu acredito em Jesus, mas os problemas estão muito, muito grandes, né? Não é bom isso, né? Não é uma forma boa da gente colocar. O bom é assim, os problemas estão muito grandes, mas eu confio em Jesus. Confio em Deus. É interessante isso, né? Então o Emmanuel nos chama a atenção para o simples uso do mas, né? Da preposição. É preposição, mas? Acho que é preposição, né? Eu não lembro mais dessas coisas de português, né? Vocês entendem, pessoal? Né? Porque a gente afirma ou não a nossa fé em Deus, em Jesus. E aí a gente demonstra como é que está a nossa atitude mental, né? Certo? Então, continuando aqui, nós temos mais um pedacinho. Vamos ver se a gente termina esse capítulo aqui, né? Vamos ver se dá tempo. É oportuno colocar aqui um argumento muito válido em favor da continuidade dos trabalhos e da assiduidade dos médiuns. Como não ignoram, aqueles que cuidam desses problemas, os mentores espirituais, escolhem
para cada manifestante, o médium que ele seja mais indicado pelas características da mediunidade ou pela natureza do trabalho a ser realizado. Feita a ligação, o espírito, ao voltar nas vezes subsequentes, virá usualmente pelo mesmo médium. Se o médium falta, o trabalho junto ao sofredor fica como que em expectativa, suspenso, aguardando a próxima oportunidade. Assim, a não ser por motivos muito fortes e justificados, a assiduidade dos médiuns e a continuidade do trabalho são vitais ao seu bom rendimento. Tá? Isso é muito importante. Bom dia, Lucélia. Bom dia a todos que estão chegando, tá? A Kátia, a Verônica, todos os irmãos e irmãs aí que estão, a Amélia, né, que está conosco, tá? Então, isso é muito importante, pessoal. Um dos pontos mais delicados da reunião mediúnica é a assiduidade, né? A constância dos médiuns. É uma das coisas que, ao longo dos anos, mais são difíceis de lidar. Né? Por quê? Porque o bom médium é o médium presente na reunião, né? Vamos dizer assim. O bom médium é o médium que vai na reunião, para começo de conversa, né? Ele fala que o bom médium é aquele que, né, que cultiva a presença dos bons espíritos pela prática do bem. Ok, mas em termos mediúnicos, alguém que se vincula a uma reunião mediúnica, né? O bom médium é aquele que vai na reunião para começo de conversa. Né? Porque se ele vai na reunião, né, por algum outro motivo, justificável ou não justificável, é alguém que na reunião ali não vai ter a sua função. Né? E o grupo vai ter que lidar com o peso da reunião sozinho. E quando faltam vários elementos da reunião, o grupo, quem foi na reunião, terá que lidar com o peso da reunião sozinho. Né? Então, é como se você tivesse um montante de necessidades ali para a reunião, tendo que dividir com bem menos pessoas. Tá? É complicado isso, né? Por isso que nós temos que nos perguntar, o que eu quero fazer? Se todos fizessem como eu estou querendo fazer, como é que a reunião ficaria? Se todos fossem faltar pelos motivos que eu tenho faltado, como é que ficaria a reunião? A reunião se sustentaria? A reunião continuaria? Porque eu me permito faltar, porque eu sei que semana que vem eu vou lá e a reunião vai estar lá. Eu sei que outras pessoas foram e continuaram. Se eu me permito faltar um mês, às vezes o médium fala assim, Alexandre, eu vou ter que faltar um mês, viu? Porque surgiu uma outra atividade espiritual que eu vou ter que fazer. Eu falei, caramba, né? Quer dizer que a pessoa não entendeu a importância da reunião mediúnica. Né? Se ela está substituindo por outras atividades mediúnicas ou atividades doutrinárias, é porque não entendeu a importância da reunião mediúnica, não entendeu a importância do grupo mediúnico, a seriedade do trabalho. Né? E aí a pessoa falta um mês, ou pede para faltar um mês, e às vezes eu falo, olha, não sei, daqui a um mês pode nem ter grupo mais. Né? Daqui a um mês pode nem existir mais grupo. Já pensou se todo mundo fizer do jeito que você está querendo fazer? Daqui a um mês pode ser que não tenha mais grupo. Né? Então a gente às vezes coloca sobre os outros um peso que nós não queremos, que é um peso da constância. Nós queremos que os outros se mantenham constantes, porque eu quero faltar por qualquer motivo, mas eu quero estar. Na hora que eu voltar, eu quero ver o trabalho funcionando. E aí, pessoal, vocês estão trabalhando direitinho? Foi tudo bem na minha ausência? Né? Mas lembre-se que alguém teve que continuar, alguém teve que dar. Então, são pessoas que se apoiam nos outros. Né? Só que isso demonstra uma fragilidade que cedo ou tarde, se a pessoa não resolver, isso vai reverter em prejuízos muito graves para ela. Porque uma fragilidade mantida, ela vai criar dificuldades para nós. Né? Nós temos que superar as fragilidades. Né? Então,
todos nós, eventualmente, né, já que o Hermínio Miranda tocou na questão das ausências, né, das faltas, todos nós, eventualmente, precisaremos faltar. Mas o trabalho mediúnico é tão sério, é tão difícil, pessoal, assim, tão necessária a constância, que nós precisaríamos faltar, ou nós poderíamos faltar somente naquelas faltas que, em último caso, eu não pude ir. Né? Em último caso, problema de saúde, que eu não tenho condição de ir na reunião, né? Um problema familiar. O André Luiz ele coloca no livro Desobsessão algumas justificativas, né? que justificariam a falta à reunião. Né? Às vezes um problema profissional inadiável, tá? que surgiu, uma eventualidade, né? Um problema familiar sério que não tive jeito de resolver, tive que faltar. Mas se isso começa a ser uma constante na vida da pessoa, é porque alguma coisa está errada, né? Mesmo problemas profissionais, mesmo problemas familiares, problemas de saúde, começa a ser uma constante, surgindo constantemente a necessidade de faltar, é porque a pessoa não está conseguindo vencer as dificuldades, as pressões que ela está sofrendo. Precisa de ajuda do grupo? Precisa, mas precisa a pessoa também se ajudar, né? Então é uma coisa que nós observamos frequentemente, né? A Tânia colocou, às vezes os espíritos têm a maior dificuldade de aproximar determinado espírito de um médium, e ele falta, impossibilitando o atendimento. Além de que a vibração pesa mais sobre os outros participantes, né, Tânia? Exatamente. A Elizabeth, eu procuro não faltar na reunião. Durante a semana eu procuro me preparar para esse que é fundamental, nesse momento que é fundamental na sua vida, né, Beth? Acredito que a espiritualidade prepara uma programação para o grupo, né? Exatamente. E para cada médium com as possibilidades que ele tem, né? É muito importante isso. Pessoal, Antônio colocou, né? Tem pessoas que dizem, hoje eu teria um compromisso, como se a reunião não fosse um compromisso. Exatamente. Né? Quer dizer, agora, hoje eu tenho um compromisso, né? O meu compromisso com a reunião não é um compromisso, né? Eu arranjei um compromisso agora, então a reunião perdeu a importância por causa do outro compromisso, né? Então, tudo bem, né? Nós sabemos a realidade é essa, as dificuldades todos nós temos, né? E a gente entende, né? A gente releva. O André Luiz chega a falar, inclusive, que a pessoa, 3 faltas injustificadas ou não justificadas, a gente deveria excluir a pessoa do grupo. O André Luiz fala isso no livro Desobsessão. 3 faltas não justificadas seria o suficiente porque demonstraria uma falta de respeito no grupo, uma falta de consideração, uma falta de vontade até de ir na reunião e um despreparo da pessoa para estar na reunião, né? Agora eu também, vamos abrir um outro parênteses aqui, eu também não sou a favor, não, daquele tipo de atitude assim. Vamos usar o bom senso, né? Eu não sou a favor daquele tipo de atitude assim, que às vezes a gente vê os grupos fazerem, assim, a pessoa faltou uma reunião, aí ela ganha 3 reuniões de gancho. Por exemplo, a pessoa faltou injustificadamente ali uma reunião mediúnica, aí ela vai ficar 3 reuniões sem poder sentar à mesa, ou sem poder sentar, né, na mesa junto com os outros médios, ou sem poder ir na reunião. Mas aí você quer acabar com a reunião mesmo, né? Aí você quer acabar com o médium, né? Então a gente vê esse tipo de regras, mas aí é para a pessoa não faltar mesmo, né? Mas peraí, às vezes a pessoa está com dificuldade de ir na reunião porque está sofrendo assédio espiritual, né? Estão trabalhando a mente dela, está entrando em obsessão, está precisando ir à reunião para melhorar um pouco a condição dela. Ela falta numa reunião. Se ela vai na outra, ela está impedida de ir à reunião. Fica 3 reuniões lá impedida de participar. Aí você quer
Aí você está trabalhando para os obsessores, você não está trabalhando para a casa espírita, né? Você não está trabalhando para a equipe espiritual, você está trabalhando para os obsessores, porque você vai fazer o que os obsessores mais estão querendo, que é afastar a pessoa de vez. Então a gente tem que usar essas regras, vamos dizer assim, a nosso favor, não contra a gente. É que nem o cara do time de futebol lá, que a gente às vezes vê, o cidadão faltou no treino, e é um jogador bom, né? Faltou no treino, aí ele está suspenso do próximo jogo no final de semana. Mas peraí, você pagou caro pelo jogador? Né? O cara é um craque, o time depende daquele jogador, ele faltou no treino já é um prejuízo. Né? Aí você fazer o cara não poder jogar no final de semana, é mais prejuízo ainda. Né? Então tem algumas coisas, algumas regras que elas vão contra o bom senso. Né? E olha, pessoal, há muitos grupos que usam esse tipo de regra, esse tipo de punição. Né? Aí eu não sou a favor. Tá? Eu acho até que o que o André Luiz colocou, ele não é muito viável também, assim, essa coisa de 3 reuniões que a pessoa falta, né, sem justificativa, já excluir a pessoa. Eu já acho que isso não é muito viável na prática, né? Eu acho que a gente tem que ter alguma flexibilidade e ir conversando com as pessoas, né? E aquele trabalho constante de, olha pessoal, vamos cuidar da frequência, vamos, né? Vamos nos fortalecer. Se tiver alguma dificuldade, nos fale, né? Porque as dificuldades são muito grandes, né? Todo mundo sob pressão. Então nós temos que relativizar algumas questões, porque senão daqui a pouco, como dizia uma amiga minha que desencarnou um tempo atrás, uma senhora, né? Muito querida, né? Ela falava assim, ó, Alexandre, a gente precisa tomar cuidado com excessivas regras, senão daqui a pouco a gente está aplicando passe em cadeira, né? Quer dizer, não tem mais nem o ser humano ali, é só a cadeira que ficou na casa espírita, porque os participantes já não vão mais, de tanta regra, de tanta imposição, né? A gente faz com que o custo da participação seja muito alto, né? O custo para a pessoa se vincular a um grupo mediúnico, se vincular à casa espírita, começa a ser muito alto. Às vezes a gente vê o custo da pessoa tomar um passe na casa espírita, está ficando muito alto o custo. A pessoa, para tomar um passe na casa espírita, tem que fazer atendimento fraterno, tem que contar a vida toda dela para um atendente fraterno, tem que passar pela triagem, tem que para tomar um passe. Né? Aí é a hora que a gente, né, talvez a gente esteja exagerando um pouco né, no modo da gente lidar com os recursos da casa espírita, da mediunidade, da reunião, né, na casa espírita. Nós precisamos, né, tomar cuidado com essas excessivas regras aí, senão a gente acaba espantando as pessoas. Né? As regras são importantes, né? A disciplina é importante, mas tudo tem que ser na medida certa, né? Senão fica difícil. Então, o Hermínio Miranda estava falando aqui, né, da necessidade, da importância da continuidade, né? Pessoal, não tem jeito. Se você quer fazer um trabalho sólido, como médium, como espírita, como coordenador de alguma coisa na casa espírita, como dirigente da casa espírita, se você quer fazer um trabalho sólido, não tem jeito de fazê-lo sem constância, sem disciplina. Não tem jeito, pessoal. Né? Se você não der um padrão ao grupo de disciplina, de constância, isso é uma coisa que a gente vê, às vezes pessoas querendo coordenar grupos ou querendo coordenar casas espíritas, mas o próprio dirigente, os próprios coordenadores não são constantes. Né? As reuniões não são constantes, os horários não são constantes, não há, por parte de quem dirige, quem coordena, a constância, a disciplina. Aí o resto, tudo desanda. Né? Então, se nós queremos construir um trabalho sólido ao longo do tempo, nós temos que ter constância. Tá? Temos que dar o padrão de constância, porque senão as pessoas que vêm junto com a gente, elas não sentem a firmeza em nós. E se elas não sentirem a firmeza em nós, nós não conseguimos construir nada ao longo do tempo.
Tá? Surgirá alguém mais constante do que nós, surgirá alguém mais bem preparado do que nós, e nós vamos perdendo as oportunidades de sermos úteis. Tá? Certo. Né? Arali, né? Falta de flexibilidade, a falta de caridade, né? Exatamente, Arali, né? Nós temos que achar um ponto de equilíbrio, né? Entre a gente pode ser excessivamente flexível, mas também não excessivamente rígido, né? Aí o ponto de equilíbrio aí, porque também se a gente concorda com tudo, se a gente aceita tudo, não fala nada com ninguém, não, né? Não conversa com as pessoas, não, aí também as pessoas vão falar, o Alexandre não liga, o trabalho do Alexandre, o pessoal faz, se quiser faltar, falta, se quiser, ele não dá muita bola para isso não, ele não se importa. A gente passa a imagem da displicência, né? A gente passa a imagem da negligência. E aí a gente vai atrair só os negligentes, né? Se a gente for negligente com o nosso trabalho, negligente, indiferente até, a gente passa essa imagem para as pessoas, a imagem da indiferença, né? Então isso não é interessante também. Tá? Então vamos lá, né? Vamos ver mais um pouquinho aqui. Ainda uma sugestão, diz aqui o Hermínio Miranda, né? É sempre útil que alguém se incumba de anotar num caderno um resumo do trabalho realizado em cada reunião. Isto não é, porém, uma ata, a não ser que a sessão seja de pesquisa, né? Quando se trata de tarefa de desobsessão, não é preciso ir a esses rigores. A prática de reproduzir sumariamente os principais aspectos de cada manifestação se revelou sempre de grande alcance, não apenas na condução dos trabalhos, mas também para o aprendizado constante que representam as tarefas mediúnicas, né? Então, se quisermos anotar, né, as comunicações, os médiuns que deram as comunicações, fazer uma mini ata ali, muito sucinta, né? Isso é o que funciona melhor ao longo do tempo, evitando os rigores, né? Às vezes a pessoa ela vê coisas que eram feitas no passado, o pessoal fazia ata mesmo, ficava alguém ali escrevendo tudo que o Espírito falava, tudo que o doutrinador falava. Por quê? Porque não tinha gravador, né? Não tinha recursos para registrar. Hoje eu costumo gravar as reuniões, mas não tinha gravador na época. Então o pessoal usava a ata mesmo. Ficava uma luzinha ali, o pessoal ficava escrevendo. E você pode pegar livros antigos aí de reuniões inteiras que foram escritas, né? E a gente às vezes ouve falar de um ou outro companheiro hoje fazendo isso. Eu acho um desperdício. É uma pessoa que poderia estar tentando perceber algum necessitado, poderia estar ajudando na vibração, está lá escrevendo tudo que todo mundo fala. Durante a reunião, eu não iria por aí, né? Eu respeito quem faz, mas eu acho que é um desperdício. Alguém que poderia estar ajudando na doutrinação, ajudando na vibração, ajudando na passividade, fazendo ata, né? Então, hoje você tem vídeo, você tem celular que você pode gravar, você tem inúmeros recursos para registrar, né? Eu não iria por aí. Aí vamos ver se eu termino esse capítulo aqui. Anote-se a data e, querendo, o número de ordem da sessão para referência. Descreva-se cada manifestação e faça-se um resumo do diálogo mantido com o espírito. Se a comunicação final for gravada, basta uma referência identificadora. Essa tarefa deve caber de preferência ao dirigente ou alguma pessoa que se mantenha lúcida, sem transe mediúnico, durante toda a sessão. Eu vou falar para vocês que o cabra, para fazer isso aqui que o Hermínio Miranda está fazendo, ele tem que ter uma memória boa, viu? Se não for com a ajuda de um gravador. Eu mesmo, hoje em dia, depois de muito tempo participando de reunião mediúnica, a gente vai criando um mecanismo de esquecer das comunicações, até porque elas vão ficando repetitivas, né? Não saem muito fora de um determinado padrão. Então a gente vai criando um mecanismo até de esquecer, até para a gente se desligar da reunião. A gente só lembra uma particularidade ou outra que nos chamou mais a atenção, ou quando alguém fala e a gente lembra, né, de determinados lances.
Mas para o cara, sem gravador, o cara lembrar dos diálogos que foram mantidos, o cara tem que ter uma memória boa, né? Mas enfim. Sugere-se como modelo a série de livros publicados pela Federação Espírita Brasileira sob o título Trabalhos do Grupo Ismael, preparados com extremo cuidado e competência pelo Dr. Guion Rebelo, né? Aí uma sugestão. São livros que eventualmente o Hermínio Miranda sugere, né? Que nós podemos pesquisar. Ele sugere esse Trabalhos do Grupo Ismael, né? Do Guion Rebelo. Lamentavelmente, esses livros se acham hoje esgotados nas bibliotecas especializadas, mas bibliotecas especializadas dispõem de exemplares para consulta, né? Então, pode ser até que, não sei, podemos até pesquisar se esse livro tem em formato virtual, tá? Que aí a gente pode, essa série de livros aí nós podemos tentar pesquisar, tá bom? Pessoal, vamos ficar por aqui, nós já estamos no nosso tempo. Ok. Aí semana que vem a gente continua, né? Devagarzinho a gente vai entrando nos assuntos aí, né? E aproveitando o que o Hermínio Miranda coloca para levantar temas que fazem parte do contexto da reunião, né? Que a gente vai lembrando conforme a vivência que a gente teve, tá? Semana que vem a gente vai entrar no capítulo 2, as pessoas, os encarnados, certo? Vamos fazer a nossa prece final e aí a gente finaliza. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma manhã de estudos. Que a luz do Teu amor continue sempre permeando os nossos corações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que sejam pensamentos iluminados, guiados pelos Teus exemplos, pelos Teus conceitos. Ajuda-nos, Senhor, no trato com a mediunidade, no trato com os grupos, com as casas espíritas, com os espíritos necessitados, que todos nós, possamos juntos nos ajudarmos para nos fortalecermos contigo, Senhor. Muito obrigado por tudo, que assim seja.